Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, meus irmãos, vamos para Filipenses agora, capítulo 3. Do versículo 1 ao 14. Filipenses, capítulo 3, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Aquele que também pode confiar na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de algum modo ou de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. Irmãos,
quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, meus irmãos. São os textos suficientes para a nossa reflexão nesta noite. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje nós retornaremos, à reflexão dos mandamentos da lei de Deus. Nós temos aprendido já muito durante todo o ano, inclusive podemos lembrar que nós iniciamos, o nosso ano aprendendo sobre a lei do Senhor. É isso que fazemos a cada ano. Todo o início do ano nós aprendemos sobre a lei de Deus, só que quando aprendemos no início do ano, nós refletimos sobre o fato de que a lei mostra nossos pecados e miséria. Então essa é a ênfase do início do ano que nós temos aqui, para que possamos refletir naquilo que o Senhor exige de nós e também podemos reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. E então sermos humildes diante do Senhor Deus, porque a sua lei é perfeita e Ele, não diminui a sua exigência. Por isso mesmo Cristo morreu na cruz, porque Deus não muda, Ele é perfeito e sua exigência santa deve ser cumprida. Porém, quando pensamos nos mandamentos, há infelizmente muita distorção, tanto no tempo que Jesus andou nesse mundo, por isso havia tantos debates entre os fariseus e Ele, como também há muita distorção em nossos dias. E devemos então olhar para a lei com a perspectiva que Cristo nos deu, e não com aquela perspectiva dos fariseus, daqueles líderes em Israel que estabeleceram, na verdade, tradições em cima da lei, regras ou mandamentos, a mais. Ou seja, aquilo que eles estabeleceram eram leis que eles mesmos criaram para escravizar o povo. E é isso que nós vemos aqui. Hoje, nós percebemos que há também uma distorção. E, na verdade, essa distorção leva as pessoas a, de um lado, ou se apegar à lei de tal maneira a se tornarem legalistas, ou, de outro lado, se afastarem tanto da lei ao ponto de se tornarem antinomistas, ou seja, anti-lei. Ou uns realmente são legalistas, ou então rejeitam a lei de Deus. E esse é um problema que vivemos hoje. Há muita confusão sobre isso. E por isso mesmo, para muitas pessoas, a lei é vista como algo terrível. E não deveria ser assim. Não é? Não deveria ser assim. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 19 ou o Salmo 119 inteiro, gigantesco, todo o Salmo é dedicado a exaltar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Como então, os salmistas no passado falavam que tinham prazer na lei de Deus, que a palavra do Senhor ou a sua lei é mais doce do que o mel, e nós cristãos, que recebemos essa abundante graça, podemos olhar então para a lei com esse temor, com esse pavor ou com rejeição. Isso não faz sentido nenhum. Por isso devemos refletir no propósito da lei em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, irmãos, devemos compreender que o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, não é para nos escravizar. Pelo contrário, a lei do Senhor é lei de liberdade. Antes de iniciar no primeiro mandamento, que é a exposição de hoje, é importante lembrar que quando nós vemos os 10 mandamentos, seja em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, nós percebemos que a introdução dos mandamentos é Deus relembrando ao povo, é Deus dizendo ao povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Logo, a lei de Deus é uma lei de liberdade e não de escravidão. Ou seja, o povo era escravo no Egito, escravo do pecado, escravo de Faraó, do diabo, e Deus, por sua graça, liberta aquele povo e lhe dá uma nova maneira de viver, um novo caminho para seguir, diferente daquela vida de escravidão. Logo, a lei para nós, ela tem que ter esse sentido de liberdade e não de escravidão. Quem olha para a lei de Deus hoje e vê um peso ou uma espada afiada de condenação, não passou por Cristo ainda. É necessário ir até Cristo para que nele possamos então olhar para a lei, como uma maneira de viver para a glória de Deus e não como uma espada que nos destrói. A lei, ela deve ser pavor para aqueles que não são de Cristo, que não pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Compreendendo isso então, vamos pensar no primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Para muitas pessoas, olhar para esse mandamento, lê-lo, realmente, ajuda com que elas acabem tentando de alguma maneira identificar de cara o que é, por exemplo, idolatria. E no nosso contexto cristão, tendo em vista que existem várias e várias comunidades dentro da cristandade,
e que elas adotam perspectivas diferentes ou práticas diferentes, infelizmente por conta de tudo isso, não é, de heresias, de erros, de afastamentos do Evangelho, há muitos que se dobram à idolatria. E para nós que estamos, não é, digamos assim, no seio do evangelicalismo, é até relativamente fácil olhar para as pessoas de fora, olhar para outras instituições e dizer, eles são idólatras, nós não. A lei vem para nos ensinar que não é assim que funciona. Que o conceito é muito mais profundo do que apenas, por exemplo, alguém ter imagens para adorar ou confiar em outra coisa, como, por exemplo, seus santos, sua religião própria. Há muito mais do que isso. E nós lemos já, no próprio dia do Senhor, o que é, por exemplo, que ensina o primeiro mandamento. Então, em primeiro lugar, devemos compreender que o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, tem implicações muito mais profundas do que simplesmente ter outra religião. É muito mais profundo do que isso, é muito mais pessoal do que isso, e todos nós temos problemas com esse mandamento. Todos nós. E com esse mandamento somos ensinados a olhar mais uma vez para Cristo, não é? Para o Senhor Jesus Cristo, para encontrar nele salvação e alívio para a nossa alma. Somente assim. Por isso, é muito importante compreender que o anúncio dessa liberdade, não é? Dessa liberdade é justamente para nos ensinar que Deus preparou um caminho onde nós não somos mais escravos da ilusão da idolatria. O mundo, nesse sentido, é um mundo religioso. Às vezes as pessoas querem separar as coisas, né? Tipo, fazendo uma dicotomia pensando que, existe uma vida que é religiosa, essa é dedicada, não é? Ou é de dedicação de pessoas que são formalmente religiosas, e aquelas que não se identificam com alguma religião específica, ou não frequentam igrejas, por exemplo, elas não são religiosas, mas isso é uma maneira errada de ver o mundo. Na verdade, todo mundo é religioso. Não há uma pessoa que seja religiosa. Até quem se diz ateu são os mais e profundamente religiosos que tem nesse mundo, porque são ávidos em lutar contra Deus, não é? Deus não existe, mas eles lutam contra ele. É assim que eles vivem. Então, isso é uma religião profunda que eles têm. O fato é, o ser humano é, por natureza, religioso, porque ele foi criado por Deus. E ele tem uma necessidade interna de adorar, de servir alguém que seja superior. Por isso, cada cultura tem a sua própria religião. Porque o homem tem essa necessidade intrínseca, não é? Dentro dele, ele precisa realmente se prostrar diante de quem seja maior do que ele. Porém, sem a Escritura, sem a graça de Deus, sem sua palavra, o homem é como uma bússola quebrada e não consegue encontrar o caminho. Só Deus, revelando a sua vontade ao homem, convertendo, regenerando pelo Espírito Santo esse homem, é que ele pode enxergar Deus. Ou seja, enxergar o Senhor é enxergar o caminho de Deus, o reino de Deus, para servi-lo. Essa é a única razão. Por isso, o primeiro mandamento, ele vem justamente para quebrar na mente do povo de Deus a fantasia de que há outros deuses. Essa fantasia, porque isso é uma fantasia. E o Senhor provou isso para o seu povo e para os egípcios lá no Egito, quando manifestou a sua glória diante daquele povo. Eles puderam ver que, na verdade, Deus é quem controla todas as coisas. E que não havia nenhuma outra divindade, porque só há um Deus. E o Senhor fala isso ao seu povo: não tem outros deuses diante de mim, porque ele sabia muito bem, bem como ele sabe, que nós, seres humanos, ainda que conheçamos o Evangelho, nós somos inclinados a confiarmos em qualquer outra coisa, não é? E substituir, não é? Nesse ato de idolatria, colocando em lugar de Deus. Nós somos inclinados a isso. Facilmente deixamos a confiança em Deus para a confiança em divindades que nós criamos. Não foi isso que Israel cometeu depois de ter sido liberto, né? Depois de anos, já como um reino estabelecido, voltou à idolatria, a confiar em outros deuses. Isso realmente é importante para nós, porque, sendo assim, se o primeiro mandamento tem a ver com confiança única em Deus, significa dizer que, se eu não confio unicamente em Deus, mas eu tenho algo a mais a que me apegar e confiar, eu estou, então, de maneira bem específica, colocando alguma coisa no lugar de Deus, ou então ao lado de Deus, como sendo também uma divindade para mim. Isso, infelizmente, acontece e o ser humano não é suscetível a isso. Temos como exemplo, então, de tudo isso, não é? A história dos fariseus. Alguém poderia perguntar, o que tem a ver o primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de mim, com o texto de João 5 sobre os fariseus? Por que falar sobre os fariseus quando você está falando sobre o primeiro mandamento, sobre idolatria? O que eles têm a ver com isso? Ora, eles não eram pessoas dedicadas à lei?
Para todos os fins, todos não reconheciam eles como sendo pessoas extremamente piedosas, exigentes, fiéis à lei, à tradição, e que eram tão fiéis que exigiam que a lei fosse cumprida, não é, até as últimas consequências, ainda que os seus semelhantes fossem mortos por causa disso. Então, é inimaginável, é estranho até pensar que um fariseu seria um idólatra. Eles, na verdade, identificavam o idólatra. Eram antivírus, não é? Ou anti-heresias, ou anti-idolatria. Só viviam o tempo todo com a lei, citando a lei, usando a lei, andando, lendo a lei, na rua, não é? Nas esquinas, o tempo todo só a lei o tempo todo. E viviam, de fato, como se fossem supervisores do povo, como policiais que estão, não é, fazendo uma vigília, não é, andando pelas ruas, vasculhando tudo, tentando encontrar algum crime. Eles viviam assim, o tempo todo, procurando cada vez mais achar algum culpado para que eles pudessem condenar. Talvez fosse até chato eles saírem, não é, dando um passeio e se exibindo como sendo piedosos e voltar para casa sem ter pelo menos, não é, acusado alguém de alguma coisa ou conseguido promover a morte de alguém por apedrejamento. Os fariseus eram assim. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar para falar sobre a questão da idolatria. Eu não quero tocar naquela idolatria que é mais convencional, que é mais comum e fácil de acusar, mas quero tocar na idolatria que está mais intrínseca, que nós, não sofremos e somos tentados até por isso e que não percebemos. Por isso é bom pensar sobre isso, não é? Os fariseus, então, eram hipócritas. Eles entendiam que eram justos diante de Deus por conta de suas obras e gostavam de expor isso para todo mundo. Seu amor, eu coloco aspas aqui porque não era amor de verdade, não é? Mas sua dedicação pela lei de Deus não era normal. Não era normal. Tenta imaginar a cena. Cristo, aquele que deu a lei ao povo, aquele que falou no Monte Sinai, o Senhor, por meio de quem tudo foi criado, não é, que deu essa lei, se encontrando com o pecador. Qual seria a atitude de Cristo? Ele olharia para o humilde pecador e o condenaria? Quando lemos o Evangelho, não. Nós vemos Cristo estendendo a mão para o pecador, olhando para ele e agindo com misericórdia. Mas quando olhamos para um fariseu, né, os fariseus daquela época, eles não inventaram a lei, eles receberam a lei, não é? E essa lei que eles receberam do próprio Cristo, ou seja, de Deus, eles usavam para condenar o pecador. Percebam, são duas ações diferentes que nós vemos aqui. E podemos perceber então que essa dedicação deles à lei, ela não era normal. Por mais que eles acusassem os outros de pecado, mas eles eram os principais infratores da lei. Os principais eram eles. Era fácil então olhar para pessoas que não conseguiam alcançar o status moral deles, né? O patamar moral deles. Eles eram respeitados. Não, nós não roubamos, nós não adulteramos, nós não mentimos. Cristo sabe, não é? E pôde mostrar isso para eles também, muitas vezes. Que eles eram pecadores como qualquer outros. Mas eles se convenceram de que eles não pecavam dessa forma. De que eram perfeitos. E dedicavam-se então à lei e a aplicá-la com sede de sangue até, desejosos de matar as pessoas, porque a sua dedicação à lei não era normal. Nós podemos olhar para a dedicação dos fariseus, tantas, não é? Tantos textos que nos mostram isso, e perceber que a sua dedicação à lei era pura idolatria. Parece até contraditório. Como é que pessoas tão zelosas pela lei de Deus podem ser idólatras? Pois é. A lei para eles virou um Deus. Moisés virou Deus para eles. Eles não conseguiam olhar para outra coisa. Cegaram por causa de sua idolatria. Deus nos ensinou no primeiro mandamento a não colocar, não é, outros deuses diante dele. Que só podemos confiar nele como nosso Senhor. Não podemos colocar o nosso coração em qualquer outra coisa, seja ela o que for, não importa. E por mais que a lei seja boa, o mandamento seja justo, bom, ainda assim, nós não podemos olhar para a lei e tratá-la como sendo a razão de nossas vidas e como se fosse Deus. A lei é divina porque é dada por Deus, mas é Deus que deve ser glorificado e não a lei em si. E eles não entenderam isso e usavam a lei para a condenação. Nós temos um exemplo muito claro desse radicalismo com o apóstolo Paulo.
Apóstolo Paulo era um fariseu também. Antes de conhecer o Evangelho, também dedicado, nós vemos o texto de Filipenses, alguém dedicado profundamente à sua religião da lei. Alguém ávido, jovem, mas muito inteligente, e alguém proativo em condenar aqueles que ele via como ameaça à sua própria religião. Quando olhamos para a ação de Paulo em procurar a autorização do sumo sacerdote para condenar os cristãos e persegui-los, percebemos aí que a atitude de Paulo era tão radical quanto as ações, por exemplo, daqueles que seguem Maomé hoje. De muitos daqueles grupos radicais que seguem Maomé, sua atitude não é dura e radical de matar outros em nome de sua divindade, era a atitude que Paulo também tinha, e muitos fariseus tinham, não é? De matar as pessoas em nome da lei. Era isso que acontecia. E por isso eu repito aos irmãos, isso não é normal. Podemos então nos perguntar, não é? Por que é que realmente eles eram idólatras? Por que os fariseus eram idólatras de verdade? E aí fazemos a comparação, não é? Nós demos o texto de João, onde nós temos a narrativa de que Cristo curou um homem que há 38 anos estava ali, próximo ao tanque de Betesda, pensando, eu preciso entrar porque um anjo desce nas águas, agita as águas, e quem entra nessa hora é curado. Eu quero ser curado. Mas eu não consigo, porque todo mundo passa na minha frente. Cristo cura esse homem, e perceba que o texto de João repete muitas vezes, e era sábado, e era sábado, e era sábado. Isso é um destaque importante que Mateus dá, para percebermos ali a idolatria dos fariseus. Porque para pensar comigo, irmãos. Tá certo, tem o quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar. Amém. Isso é a lei de Deus. Tá certo. Mas um homem doente foi curado. Deus operou uma obra de bondade e de misericórdia na vida de um homem que sofria há 38 anos. Deveria ser dado ênfase a quê? Ao sábado? Ao quarto mandamento? Ou ênfase ao fato de que Deus operou a sua misericórdia na vida de um homem? Mas o que acontece? A ênfase dada pelos fariseus era: hoje é sábado. Quem foi o homem que curou a este e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda? A preocupação deles era essa. Nossa, um milagre aconteceu ali. Todos conheciam aquele homem que há 38 anos estava doente. Deus o curou, Cristo orou e ele foi curado, não é? Porém, a ênfase infeliz daqueles fariseus era: ora, eu não quero lá saber de cura de ninguém, eu quero saber que eles estão quebrando o sábado. Como é que pode um homem, no dia de sábado, carregar a sua própria cama, o seu próprio leito? Não se pode trabalhar no dia de sábado, não se pode fazer nada no dia de sábado. Tudo que gera esforço é uma quebra desse mandamento. E o que Moisés diz em sua lei? Êxodo 33. Se algum homem for pego trabalhando no sábado, deverá ser apedrejado. Não é o que Moisés diz? Como eles ouviram daquele homem que foi curado? Que na verdade quem o curou lhe disse: levanta, não é? Toma o teu leito e vai. Então eles quiseram saber a fonte dessa suposta desobediência. Quem é esse homem? E o homem não sabia. Mas Cristo foi até ele no templo. Não é? E quando Cristo o encontrou e Cristo se revelou a ele de maneira mais clara, esse homem falou àqueles judeus, àqueles fariseus, que Cristo tinha curado. E então o que acontece? Os fariseus procuravam Cristo para matá-lo. Cristo operou a sua bondade em um homem no dia do sábado, e a atitude dos fariseus foi: a lei foi quebrada, devemos matar aquele homem. O nome disso é idolatria. Isso é pura idolatria. Pura idolatria. E essa atitude tão triste, tão ruim daqueles fariseus, não é? Era uma demonstração de que, por causa de sua idolatria, eles estavam completamente cegos. Estavam tão focados na lei que não percebiam que o próprio Deus que deu a lei estava abençoando aquele homem. Que o próprio Senhor estava manifestando a sua glória, a sua bondade ali. Era isso que acontecia. Isso é lamentável, meus irmãos. Porque
Nós percebemos que em tudo isso a idolatria ela tem esse poder de cegar as pessoas. Pensemos, por exemplo, no Salmo 115. Aqueles que têm ídolos se tornam igual a eles. É isso que o Salmo 115 nos ensina. Ou seja, a idolatria cega as pessoas. Quando nós não confiamos somente em Deus, mas confiamos em outras coisas, e mesmo pensando no contexto cristão, religioso, quando nós confiamos naquilo que o Senhor nos dá, nós transformamos a bênção de Deus para nós em um ídolo, não confiando mais em Deus. De repente, pensando uma aplicação geral, tanto para eles como para nós hoje, de repente, algo que Deus nos deu que é muito bom, pode estar se tornando para nós um ídolo. Não por culpa daquilo em si, por culpa nossa. Nós podemos estar olhando para uma bênção de Deus em nossas vidas, para como o Senhor tem dirigido nossas vidas, para o privilégio de sermos cristãos e fazemos, desse nome cristãos um ídolo. Não honrando a Cristo, mas o nome cristianismo. Quer ver um exemplo claro para nós? E aqui eu faço uma aplicação à nossa comunidade. Nós somos cristãos de tradição reformada. Os irmãos sabem que se colocar esse nome na internet, vai aparecer uma bagaceira de debate de um monte de coisa. O que está acontecendo com tudo isso? Todo esse debate, toda essa briga, não é outra coisa, irmãos. É idolatria. É pura idolatria. Me diga, você acha que pessoas se ofendendo na internet, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, em tudo quanto é canto, isso glorifica a Cristo? O foco está sendo dado a Jesus Cristo? Não. O foco é o próprio ego humano. Eu não quero estar errado. Eu não posso. Eu tenho uma doutrina verdadeira. A doutrina que eu tenho ela é fiel, ela é tradicional. Muitos defenderam essa doutrina, morreram por ela. E eu vou dando ênfase. Eu sou reformado, eu sou reformado, eu sou reformado, eu sou reformado. E eu vou dando tanta ênfase a isso, que eu só enxergo isso. E eu não percebo Deus agindo. Até mesmo em outras comunidades que não são reformadas. Ora, Deus só falará se um pastor reformado que seja instruído em grego, em hebraico, seja um exegeta, alguém muito preparado, ele prega. Mas é claro que ele não vai falar se uma pessoa que tenha menos conhecimento pregar. Em outras comunidades, nós temos um padrão, sim, tudo bem, mas isso não significa dizer que porque pregamos aqui, Deus fala aqui e não fala em outras comunidades. É claro que fala. Nós podemos cegar por causa disso. Aqueles fariseus, eles tinham plena certeza de que estavam certos. Nós temos a lei de Moisés, e o que Moisés diz, se pecar, tem que morrer. Então, se eu ver alguém pecando, eu vou procurar que essa pessoa seja morta. Peguem suas pedras. Não é o que vemos, por exemplo, quando pegaram aquela mulher em flagrante de adultério? Ela pecou. E eles chegam até Cristo e falam, Rabi, o que Moisés diz em sua lei? Essa é a única preocupação deles. Uma mulher foi pega em adultério. Temos que matá-la. Nós temos que destruir a sua vida. Essa é a ênfase dos fariseus. E isso é idolatria, porque a confiança deles está em Moisés, está na lei. Eles não perceberam que Moisés falou de Cristo, que Moisés apontou para Cristo, que a razão de ser da lei, de tudo que Deus deu ao seu povo no passado, é o Senhor Jesus. Cristo estava ali, e eles não viram, não enxergaram, não deram glória ao Senhor Jesus, mas olharam para si mesmos, para os seus próprios conceitos, para a lei que receberam e adoraram essa lei. Faço uma outra aplicação ao nosso contexto cristão, protestante, digamos assim. Nós temos um princípio chamado sola escritura. É um princípio caro para nós. Nossa ênfase, ou esse princípio nos ensina que, para nós, a palavra de Deus, a escritura, é a principal fonte de autoridade e tudo o que nós podemos pensar, nossa teologia, nossas convicções, nossas confissões, nossa doutrina, deve estar submisso às escrituras. Sempre. Só que às vezes, esse nome, sola escritura, também pode se tornar algo idólatra em nosso meio. E o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, em nome do sola escritura, elas acabam invertendo o sentido disso e pensando que sola escritura significa só os versículos. Só os versículos. Logo, a Bíblia tem que dizer exatamente aquilo que eu acho que ela tem que dizer. Como se Deus não tivesse revelado a sua palavra em um contexto antigo. Como se o Senhor estivesse revelando a sua palavra a fim de responder nossas perguntas pessoais, nossas perguntas teológicas. E não é assim que funciona. Não, só a escritura. Aí você fala,
Irmão, nós temos aqui. Deixe-me abrir aqui o catecismo, como foi feito no início do culto. No dia do Senhor 34, nós temos aqui na pergunta 94, 93. Não, por favor, pastor, o senhor pode parar com isso, porque para mim é só a Bíblia. Isso é idolatria, irmãos. Isso não é sadio, não. Pessoas que falam assim têm doutrina na igreja deles, não tem? Eles não têm que raciocinar na Escritura e então dizer o que é a doutrina? Então não é doutrina. Pode não usar o nome de catecismo, de confissão de fé, é a mesma coisa. Entende a situação? Mas isso acaba cegando as pessoas para não enxergar, não é? Que o que a igreja na história fez foi defender a Bíblia por meio de documentos reformados, por meio de documentos confessionais. Às vezes nós cegamos. E não só aqueles que vão se apegar ao solo da Escritura, às vezes aqueles que também têm os documentos caem em idolatria. Por quê? Porque nós somos reformados. Veja, está aqui as nossas confissões. Confissões que foram feitas lá no século XVI. Né? Aí eu olho para membros de outra comunidade e falo bem assim, ó. Quando é que foi feito aí o seu livrinho de escola dominical mesmo? O quê? 50 anos? Não, isso aqui é caro. Eu sei que é. Cada comunidade tem sua própria tradição, sua própria história, e cada um daqueles que pertencem ali amam sua tradição. Mas isso aqui não é a palavra de Deus, não. É a nossa explicação e nós somos passíveis de erro. Então, às vezes, assim como os fariseus, idolatramos a nossa própria tradição. E essa idolatria nos cega para a verdade. Nos cega para a verdade. Pergunte-se, nós sabemos da situação que está acontecendo agora, não é? No Afeganistão. Inclusive oraremos por isso após a pregação, mas sabemos da situação que está acontecendo agora no Afeganistão. O Talibã retomou ali o poder e muitos cristãos estão sendo perseguidos ali. E em outros países também é assim. Eu pergunto, será que todos os cristãos que estão lá fora, morrendo até, não negando o nome de Cristo, são membros de igrejas reformadas? Dá para pensar nisso aí? Porque eu já vi católico romano, cristãos coptas, ortodoxos, evangélicos, um monte de cristãos morrendo, ouvindo só isso aqui, ó, negue a Jesus Cristo ou nós te mataremos, e não negam. Então, todo mundo que está lá fora morrendo pelo evangelho, por causa de Cristo, não é cristão reformado. Temos que tomar cuidado, irmãos. A lei é uma bênção para nós, não é para usarmos a lei como uma arma de destruição. Porque, na verdade, quando nós fazemos isso, nos esquecemos que quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós estamos sendo idólatras, querendo usar a lei de uma maneira indevida. Os fariseus faziam isso, não viram a bondade de Deus, a sua misericórdia, não enxergaram o próprio Deus ali. Porque seu foco era a lei. A lei tornou-se para eles uma espada afiada, que eles não usavam para julgar a própria vida, mas só para julgar a vida dos outros. Quem errar será morto, e isso é pura idolatria. É a atitude farisaica de dizer bem assim, nós precisamos, não é, sobressair, temos que ser destacados como sendo santos, piedosos, e em nome disso, em nome desse reconhecimento, vamos fazer cumprir a lei. Porque se nós apedrejarmos uma mulher que foi pega em adultério, se nós apedrejarmos alguém que estava ajudando, não é, o seu animal, alimentando o seu animal num sábado, nós estaremos honrando a lei. Era assim que eles pensavam. E por isso não enxergaram a Cristo. Não é? Isso é pura idolatria. No texto de João, então, temos essa pura demonstração. Nós temos que aprender a abrir os olhos, porque muitas vezes as nossas ênfases pessoais nos cegam. O primeiro mandamento nos ensina a confiar somente em Deus. Quando pessoas usam a lei para destruir, elas não confiam em Deus, elas confiam na lei. O que é que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6 para nós? Que aqueles que são das obras da lei são debaixo de maldição. Então temos que tomar cuidado. Nós sabemos que Cristo é o nosso Deus Salvador, misericordioso, que nos salva por graça, não por meio da lei. Não é? Podemos então perceber que essa ênfase não é sadia e é idólatra. Em segundo lugar, a idolatria não importa pelo que ela realmente afasta as pessoas da verdade. Deus dizer ao povo,
não tem outros deuses diante de mim, é a mesma coisa que o Senhor está dizendo para o povo: olha, eu estou revelando a verdade para vocês, só há um Deus, que sou eu. Todo o resto é uma fantasia religiosa das nações. É fruto do desvio, do pecado, de cegueira. Nada além disso aí. Então eu liberto vocês de depender de outra coisa ou de outro alguém além de mim. Quando aquela multidão que foi acompanhando Cristo, porque encheram a barriga de pães e peixes, né, em João 6, foi seguindo Cristo até Cafarnaum, atravessando, não é, o Mar da Galileia, qual foi a resposta de Cristo? Vocês me buscam por causa dos pães. Não foi porque vocês viram sinais. E depois, quando Jesus dá todo aquele discurso mostrando a seriedade do compromisso com ele, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem vida eterna, ele percebe que a multidão foi embora. As pessoas se escandalizaram. Se escandalizaram. E qual foi a pergunta de Cristo para os discípulos? E vocês também não vão com eles? E a resposta de Pedro foi: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Esse deve ser o nosso pensamento. O primeiro mandamento nos ensina justamente isso, irmãos. Nós precisamos olhar para Deus como sendo tudo para nós. Confiar somente nele de todo o nosso coração. Se nossa esperança, se a paz que desejamos repousa em outro lugar, em outro alguém que não Deus, o nome disso é idolatria. Deus é suficiente para nós. Por isso podemos confiar somente nele, porque ele é suficiente para nós. Olhamos então para esse princípio e aprendemos o quê? Que essa idolatria, ela se manifesta de múltiplas maneiras. Por isso temos que vigiar com relação a isso. Das coisas mais banais até as coisas mais religiosas, tudo conseguimos transformar em um ídolo, como eu já tinha explicado aqui. Eu vou ler aqui com os irmãos, se puderem acompanhar a leitura, João 5, vamos ler a partir do versículo 30. Porque essa parte realmente é muito importante para nós. A partir do versículo 30. Concluindo então o capítulo 5. Né? Vamos ler com atenção. Ele diz bem assim, a partir do versículo 30, João 5. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isso é a conversa com os fariseus, viu? Ainda. Continuando, verso 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, ou a respeito de que o Pai me enviou. Aquilo que ele vai dizer lá no capítulo 10, quando mais uma vez no Pórtico de Salomão, os judeus questionam a ele. Verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Antes de continuar aqui, você percebe que o que Cristo diz aos fariseus aqui, na verdade, vocês são incrédulos. Vocês que se gloriam na lei, o ponto, não é, central aqui é entender que vocês são incrédulos. A razão para vocês não compreenderem o propósito da lei e não enxergarem aquele de quem a lei testemunhou é porque vocês são incrédulos. É isso que ele fala na cara deles. Ele fala, verso 39, um texto bem conhecido e às vezes até mal usado. Ele fala, examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Geralmente se usa esse texto, eu já vi algumas vezes, né? Para dizer bem assim, como se fosse uma coisa imperativa. Examine as escrituras, para vocês encontrarem a mim nas escrituras. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que os fariseus fazem isso. Eles são apegados à escritura, não é? Aos rolos da lei. Então vocês examinam as escrituras, porque vocês mesmos julgam ter nelas, nas escrituras, a vida eterna. E elas testificam de mim. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.
E ele continua: eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha, mais uma palavra contundente dele. Primeiro, vocês não creem no Pai que me enviou, e vocês não têm em vocês mesmos o amor de Deus. Essa é a razão do porquê vocês matam as pessoas com a lei. E não enxergam a verdade, porque são idólatras. Ele continuando: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Então, essa era a ênfase dos fariseus. Eles realmente gostavam de se gloriar. Fica tentando imaginar, né? Como os fariseus não deveriam ser juntos ali, reunidos. Acho que deveria ser um enxoval, sabe? Uma enxurrada de elogios. Né? Nossa, amado irmão, tu és um homem piedoso. Não, piedoso é tu. Tu és santo. Não, santo é tu. Imagine um tipo de conversa como essa. Porque é isso que Cristo nos ensina, por exemplo, em uma oração. Né? Lucas, quando nós aprendemos o relato sobre o que Cristo nos ensina, sobre aquela parábola do fariseu e do publicano, o que o fariseu faz no templo orando? Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, eu sou o cara, eu não sou que nem esse carinha aqui, publicano, não é caixa 2 que todo mundo odeia. Eu sou uma pessoa decente, prudente, todo mundo me vê como um homem fiel. Eles gostavam disso. Não é? Eles se gloriavam. Continuando, verso mais uma vez 45. Não penseis que eu vos acusarei. Vejam que as palavras de Cristo agora. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Agora Cristo revela tudo. Em quem os fariseus firmavam a confiança deles? Em Moisés, na lei, não em Deus. Percebem o problema, irmãos? O que é que os fariseus eram então? Idólatras. Não firmavam a confiança em Deus, mas em Moisés. Não é? Ele fala: porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Cristo fecha, não é, João capítulo 5, mostrando claramente que aqueles homens eram realmente idólatras, não confiavam em Deus como o primeiro mandamento ensina, ter somente ao Senhor como único Deus, mas confiavam no homem Moisés. Moisés era uma bênção para o povo, não é verdade? Era um grande homem de Deus, mas ele não era digno de honra e glória. Ele não foi colocado para ser exaltado e adorado pelo povo. Não foi essa a missão de Moisés. Jamais. Mas eles confiavam justamente em Moisés. E o que Cristo fala aqui, ainda remendando, pensando no verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam nelas e têm a vida eterna. São elas que certificam de mim. E aí ele vai deixar isso mais claro ainda. Moisés escreveu a meu respeito. O que vocês tanto têm, não é, como algo sublime, alto, que vocês dão tanto valor, a lei de Moisés testificou sobre mim. Ele escreveu a meu respeito. Toda a Escritura fala do Senhor Jesus Cristo. Vocês leem o tempo todo a Escritura, leem, estudam, não é? O tempo todo guardam a tradição, copiam letra por letra, contam as letras e vocês ainda não conseguem chegar à verdade. A verdade é que vocês se gloriam na lei de Moisés, mas vocês não creem na lei de Moisés. Esse é o ponto. Vocês falam muito da lei, mas vocês nunca creram na lei. Se vocês crescem no que Moisés escreveu, vocês creem nas minhas palavras. Ou seja, o que Moisés escreveu não diverge do que Cristo nos ensina. As palavras que Moisés falou são as palavras de Cristo. Cada profeta que profetizou na antiga aliança, não é, profetizou pelo Espírito de Cristo. Toda a Escritura é a palavra de Cristo. Inclusive, não precisa ficar empolgado não, quando você for comprar uma Bíblia, né, em alguma dessas editoras, e você ficar impressionado, bem, Bíblia Sagrada, as palavras de Jesus em vermelho. Relaxa, é só por uma questão de relato dos evangelhos, mas toda a Escritura é a palavra de Cristo, né? Não é só aquela porção pintada de vermelho, não é com a fonte vermelha. Toda a Escritura é a palavra de Cristo. Eu quero então levar o sermão para a conclusão, para nos fazer pensar sobre isso, irmãos, porque, veja, com a lei, com a Bíblia nas mãos,
Aí, estudando sempre, aqueles homens ainda assim não confiavam no único Deus verdadeiro. Confiavam em si mesmos, confiavam na própria lei, transformaram a Bíblia em um ídolo. É assim que as pessoas fazem. Inclusive, eu digo uma coisa para os irmãos. Uma coisa que não é sério, mas é sério. Não é, mas é. Por exemplo, eu prefiro a Bíblia impressa. Usar a Bíblia no celular é pecado? Não é, né? Tem gente que pensa hoje assim. Eu estou dizendo que eu estou incentivando os irmãos agora, todo mundo ficar com um tabletzinho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu prefiro o livro impresso. Mas usar o celular não é pecado. O aplicativo de Bíblia no celular não é endemoniado, não. Não, isso aqui não é inspirado, não, porque foi um aplicativo. Como assim? Tem gente que faz isso, não é? E uma vez eu lembro que, numa conferência de muitos anos atrás, um dos líderes bateu muito nos jovens por causa disso, né? E tinha um monte de missionário lá escondendo o celular, por quê? Porque ele estava batendo nisso. Você tem que pegar o livro, tem que sentir o cheiro do livro. Irmão, isso é idolatria. Porque, entendeu? Você prefere o livro, amém, mas por que você está tentando criar um tipo de regra que condene o irmão que está usando a Bíblia no celular? Qual o sentido disso? É desse jeito, entende a situação? Desse jeito. Como se em algum tempo não houvesse uma evolução grande, não é, de pergaminhos e rolos para um livro. Você acha que os códices lá no segundo século não foi uma inovação para aquele período? Talvez aqueles mais conservadores, né, judeus, acostumados com pergaminhos e rolos, guardados em estojos, não é? Você pensar, peraí, isso é uma profanação? Como é que você pode pegar a palavra de Deus e botar num livro? Num códice, num caderno? Como assim? Percebe? É idolatria. Uma coisa tão boba e as pessoas exaltam a um nível idólatra. E brigam por isso. E odeiam os outros por causa disso aí. Isso é muito perigoso. E esse texto realmente nos ensina, Cristo nos ensina que ter a lei, fazer parte do povo da aliança, ser membro da igreja, não nos livra de cair em idolatria. Podemos estar aqui, mas confiar em outros. Termos ídolos em nosso coração que se manifestam tão profundamente que eles dominam nossas vidas. Eu faço algumas questões aqui para os irmãos refletirem, pensando naquilo que os fariseus faziam religiosamente, pensando que estavam servindo a Deus e ainda assim eram idólatras. Pergunte a você mesmo se não há nada em sua própria vida que você esteja confiando mais do que o Senhor. Se não há nada na sua vida, no seu próprio coração, naquilo que você deseja, naquilo que você busca, que não seja para você mais importante do que a sua confiança em Deus. Eu sei que nós passamos por dificuldades e, por outro lado, temos alegrias e também temos desejos e vontades e fazemos muitas coisas, mas nós temos que tomar cuidado e não subestimar a nossa própria natureza, porque facilmente, qualquer coisa que nós gostemos de fazer, trabalho vira ídolo. Batendo ainda na questão religiosa, ofício pastoral pode virar um ídolo. Se eu começar a ficar repetindo para mim mesmo na frente do espelho, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pregador da palavra de Deus, né? E fazer disso tudo na minha vida, por exemplo, sacrificando minha família em nome do meu ministério. Ora, o que importa é que eu sou pastor, então eu vou dar a vida pela comunidade local e minha família que morra. Não quero saber se filho está ficando revoltado porque não tem o pai presente, porque o pai aconselha todo mundo, ama todo mundo, cuida de todo mundo, mas não cuida do próprio filho. Eu não quero saber se eu vou aconselhar casais, mas minha esposa está morrendo em casa porque não tem a mim como esposo presente. O que importa é que eu estou cumprindo meu ofício pastoral. Nada disso. Você está sendo um idólatra do seu próprio ofício, vivendo em função disso. Antes de você ser alguém aqui, ser um pastor, antes de eu ser um pastor, eu sou uma ovelha de Cristo. Só. E sou instruído pelo Senhor do mesmo jeito a buscar somente a Ele. Mas eu posso fazer então do ofício, não é? Eu posso fazer do meu trabalho, eu posso fazer da minha família, eu posso fazer um filho meu. Eu amo meu filho, meu filho é um presente de Deus, é uma grande bênção. E agora eu transformo minha criança num ídolo para mim, né? Vira um tipo de infantolatria.
eu amo meu filho. Meu filho é que determina a minha agenda, meu filho é que manda em mim, tudo é pro meu filho. Eu digo não para Deus, mas pro meu filho jamais. Meu filho é tudo na minha vida, tudo, sem meu filho eu não vivo. Nós temos que tomar cuidado. Há uma linha tênue entre o amor que nós temos pelas pessoas, pelos nossos filhos, não é? E o amor a Deus. Temos que tomar cuidado para não ultrapassar essa linha. Nossos filhos não podem ser impercebidos, eles são heranças de Deus. Eles não são maldições da nossa vida. São bênçãos de Deus para a nossa vida. Podemos olhar para um relacionamento e transformar esse relacionamento em um ídolo para nós, não é? Aí a pessoa, de repente, sonha em casar, aí noiva com um irmão, uma irmã, e eles estão ali conversando, e eles colocam aquele casamento como sendo a coisa mais importante da vida deles, mais importante do que tudo, e começam a abrir mão do seu compromisso na comunidade, no seu compromisso pessoal com Deus, em prol de agradar a pessoa, em fazer tudo o que a pessoa deseja. Eu quero ser seu servo. E esquece do seu compromisso com o Senhor Jesus. Tem que tomar cuidado. Relacionamentos são uma bênção de Deus para nossas vidas. Mas a real felicidade, a paz verdadeira e a alegria, não é, eterna, não vem simplesmente dos nossos relacionamentos. É uma bênção de Deus para nos dar alegria, mas se não tomarmos cuidado, essa bênção vira um ídolo para nós. Vivemos em função das pessoas e nos esquecemos do Senhor Deus. Tem que tomar cuidado. É isso, esse é o ensino que temos aqui, a preocupação. E agora voltemos para o apóstolo Paulo em Filipenses, só para lembrar disso. Paulo também era um fariseu. Ele sabia na prática o que era ser um idólatra da lei. O que é que lemos em Filipenses? Que ele era zeloso, fariseu, dedicado, perseguiu. Ele era tão dedicado à sua própria religião que ele perseguiu os cristãos. Perseguiu os cristãos duramente. Para mostrar serviço, eu sou um fariseu fiel e eu não consigo aceitar ver essa seita judaica crescendo aí. Esses nazarenos, esses cristãos, esses do caminho, eu preciso destruí-los, eu preciso prendê-los, eu tenho que calar a voz deles. Assim ele viveu. Quando Cristo veio até Paulo e o libertou dessa escravidão de idolatria, qual foi a atitude dele que nós aprendemos aqui? Aquilo que ele considerava como lucro para ele, como a coisa mais importante da sua vida, em que ele se orgulhava, se dedicava ao máximo, ele considerou perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele buscava do mundo perdeu valor para ele. Diante do resplendor da glória do Senhor Jesus Cristo, tudo ficou pequeno, porque nada pode se comparar ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E então ele acabou largando tudo. Um homem que era alguém de um futuro brilhante, não é? Um jovem fariseu, muito bem treinado, capaz, com cidadania romana, com a formação judaica profunda. Alguém que realmente ultrapassava muitos da sua própria idade. Um destacado, ele era alguém superdotado, irmãos. Essa é a realidade, era um gênio de sua época. Um gênio. Esse homem, quando conheceu a Jesus Cristo, tudo o que ele tinha por estima, como algo grande, ele percebeu que não era nada diante da glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, para viver esse amor de Deus, esse amor de Cristo, ele largou tudo. Simplesmente largou tudo. Esqueceu de tudo aquilo que ficou para trás e prosseguiu para o alvo até o fim de sua vida. Esse é o ensino que temos do Senhor hoje. Aquilo que o Senhor nos ensina em seus mandamentos não é uma escravidão para nós. Pelo contrário, percebam que a idolatria é escravidão. O primeiro mandamento nos ensina sobre a liberdade que Deus nos dá. Podemos agora, por causa de Cristo, confiar no único Deus verdadeiro, o Pai Nosso. Possamos então guardar nosso coração no Senhor somente, como temos aprendido em sua palavra, e para lutarmos contra a nossa própria idolatria, não contra a dos outros, contra a nossa própria idolatria. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém?